Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. A pandemia do coronavírus ocorre numa época em que a China desafia o status de potência global dos Estados Unidos. Esse é o tema do nosso CNN Mundo de hoje. E o nosso primeiro convidado está aqui no estúdio com a gente em São Paulo, é o professor Marcos Vinícius de Freitas, da Universidade de Relações Exteriores da China, em Pequim. Ele mora em Pequim, mas foi surpreendido pelo coronavírus nas férias dele aqui, está aqui desde o final de dezembro e não pode voltar para a China, mas está dando aula remotamente nas madrugadas. Essa é a vida de quem trabalha do outro lado do mundo. Professor Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui no CNN Mundo. Não, para mim é um prazer, Lorival. Marcos, a gente lembra que, bom, como eu disse, a China e Estados Unidos vêm nessa disputa por hegemonia, a China desafiando o lugar dos Estados Unidos, e nesse contexto houve uma guerra comercial que teve uma trégua em dezembro, né? A China se comprometendo a comprar mais produtos dos Estados Unidos. Bom, agora tudo isso entrou no pause, né, com essa situação do coronavírus, mas o presidente Trump andou alfinetando a China, responsabilizando a China pelo coronavírus, tentando cunhar o termo vírus de Wuhan, vírus da China, e, por outro lado, a imprensa oficial chinesa dizendo que foi o serviço secreto americano que criou o vírus. Ultimamente, eles estão em paz, numa trégua também. Na semana passada, Xi Jinping e Donald Trump conversaram pelo telefone. Como é que você vê essa nova expressão da disputa por hegemonia agora dentro de uma pandemia? Eu acredito que há três coisas que a gente pode considerar aí, Lorival. Primeiro, esta crise tem um impacto eleitoral nos Estados Unidos. Não podemos esquecer que o presidente Trump sempre alegou e sempre utilizou o elemento econômico como o mais importante da sua disputa. Sim. Segundo, tem um impacto sobre o Ocidente, no sentido em que nós começamos a ver como a China e os países asiáticos, Japão, Coreia do Sul, como eles conseguiram criar mecanismos para atender uma pandemia da maneira mais rápida, o que expôs a fratura do Ocidente em muitas coisas. Em terceiro lugar, claro que a gente tem visto muita teoria conspiratória contra a China nesse sentido, mas também é um processo complicado para a própria China no sentido da sua evolução econômica. A gente sempre comenta que a China precisa e quer manter um mundo estável para que ela continue crescendo, com o objetivo de atingir em 2049, quando se completarem os 100 anos da República Popular da China, a saída deles da armadilha da renda média, ou seja, a China chegar a uma renda per capita de $25 mil, que é o objetivo do presidente Xi Jinping. Então, toda esta crise cria um cenário um pouco mais complicado para a China nos próximos anos. Não interrompe, talvez adia todo esse processo? Adia um pouco, porque o que as pessoas esquecem muitas vezes é que o mundo estando em crise, a China também passa a ser prejudicada. E o efeito interno disso também tem na questão do próprio emprego na China, pequenas e médias empresas não necessariamente indo bem, porque a situação ficou complicada. O professor Marcos continua com a gente, já vou puxar depois a questão da globalização aí, que ele já sugeriu no final da resposta dele, mas agora a gente vai conversar com a Cláudia Trevisan, que foi correspondente em Pequim e Washington e hoje é pesquisadora da Escola de Estudos Internacionais Avançados da Universidade Johns Hopkins em Washington. Ela está agora, fala com a gente pelo Skype. Tudo bem? Obrigada pelo convite para estar aqui com você. Eu que agradeço, Cláudia. Como é que você vê, nesse contexto da disputa, que é o que você estuda na Johns Hopkins, essa disputa por hegemonia entre Estados Unidos e China, qual o impacto que essa pandemia pode ter nessa disputa? Eu acho que a novidade que nós estamos vendo nessa crise é o papel de liderança que a China está assumindo no combate à pandemia. Se nós olharmos as últimas crises que o mundo enfrentou, o tsunami no Sudeste Asiático em 2010, a crise financeira de 2008, o Ebola, a epidemia do Ebola em 2014, os Estados Unidos sempre adotaram uma postura de liderança e de coordenação de esforços globais no combate às crises. Nessa epidemia, nessa pandemia, os Estados Unidos não estão sendo tão ativos como um líder global. Os Estados Unidos estão olhando mais para si próprios. Os Estados Unidos hoje estão no centro, são 25% dos casos de coronavírus
estão hoje nos Estados Unidos. E a China, ela já está num estágio em que ela conseguiu controlar a epidemia dentro do país e conseguiu retomar sua atividade econômica. E isso permitiu à China ter um papel atuante e começar a ser um líder nessa pandemia. O presidente Xi Jinping tem ligado para vários líderes mundiais oferecendo ajuda chinesa. E segundo o ex-embaixador do Brasil na China, o Marcos Caramuru, que vive em Xangai, o governo chinês já enviou 178 aviões para 40 países com 2.600 toneladas de material médico. Claro que a China pode fazer isso, porque a China é a fábrica do mundo. Vários países terceirizaram para a China a fabricação de uma série de coisas. Metade das máscaras que são produzidas no mundo são produzidas na China. A China também fabrica grande parte dos respiradores artificiais que são essenciais nessa epidemia. Tem também o conhecimento do próprio coronavírus, né? Algo que surgiu lá, ela está na frente nesse processo também. Por outro lado, o coronavírus de fato surgiu lá e expõe uma certa fragilidade da China na questão sanitária, na questão da saúde pública. No balanço entre a força que a China demonstrou em termos de gerenciamento e a fragilidade que ela demonstra nas suas questões sanitárias, até culturais, culinárias, né, a coisa dos medicamentos tradicionais que vão nesses animais silvestres, plantas que muitas vezes dão errado, como foi o caso do coronavírus, no caso na alimentação. Como que você acha que a China sai dessa pandemia comparado com os Estados Unidos nessa luta global? Eu acho que ainda é cedo para dizer, mas eu acho que não há dúvida que essa atuação da China, nós estamos vendo coisas que seriam impensáveis há pouco tempo. A China, que é um país em desenvolvimento, doando materiais médicos para a Itália, que é um país rico, para a Espanha, para a Inglaterra. Então, há uma inversão de papéis. E a China está usando essa campanha para tentar mudar a narrativa do coronavírus. Eu acho que a narrativa inicial do coronavírus foi muito negativa para a China, não só por questões sanitárias, mas também por questões políticas. A China demorou para agir, para tomar medidas de combate ao coronavírus, e a China, pela natureza autoritária do seu regime, a China suprimiu informação sobre o vírus em dezembro e no começo de janeiro. E acho que o maior símbolo disso é o médico Li Wenliang, que alertou outros médicos sobre o surgimento de um vírus respiratório que poderia ser fatal, alertou aos colegas dele sobre os riscos que eles estavam passando como profissionais da saúde. Ele foi repreendido pelo governo, foi obrigado a se retratar e ele acabou sendo infectado pelo coronavírus e morreu, o que foi algo terrível para o governo chinês. Ou seja, o autoritarismo chinês é uma vantagem, por um lado, porque eles conseguem impor medidas duríssimas, por outro lado, é uma fragilidade pela falta de transparência numa situação de saúde pública. Mas eu te faço a mesma pergunta em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos também estão demonstrando a fragilidade do seu sistema de saúde. Por outro lado, claro, é um país ultra avançado e rico. Como que os Estados Unidos, nessa posição de potência hegemônica, saem dessa pandemia? Eu acho que uma coisa importante para anotar é que os Estados Unidos são o maior contribuinte da Organização Mundial de Saúde. Os Estados Unidos contribuem com 500 milhões de dólares por ano para a Organização Mundial de Saúde. E os Estados Unidos, apesar de o presidente Trump ser bastante hostil à ideia do multilateralismo, você tem uma burocracia que continua trabalhando e que continua atuando junto aos organismos internacionais. E aqui, em termos de resposta ao coronavírus, a resposta inicial do governo americano também foi criticada. O presidente Trump demorou muito tempo para admitir a gravidade da situação. No começo da crise, ele se referiu ao coronavírus também como uma gripe, que iria passar, o número de infectados nos Estados Unidos seria muito pequeno.
E finalmente, na semana passada, ele realmente se deu conta da dimensão da crise e passou a estimular todas as medidas de isolamento social. O que eu acho que vai sair muito machucado dessa crise é o sistema de saúde americano. Ou seja, você tem a maior economia do mundo e que não tem um sistema de saúde público e universal. E houve vários casos de pessoas que saíram com contas de milhares de dólares de hospitais porque tiveram que se tratar do coronavírus. Eu acho que isso vai gerar uma discussão interna na sociedade americana sobre o seu sistema de saúde. E outra discussão que vai acontecer aqui e que está acontecendo em outros países é a questão da dependência em relação à China na produção de equipamentos de saúde essenciais, que são justamente esses equipamentos que estão faltando aqui. O governador e o prefeito de Nova York dizem que em poucos dias eles não vão mais ter suprimentos de proteção dos médicos e nem respiradores artificiais para atender a sua demanda. Não está fácil para ninguém, né, Cláudia? Não. E há uma competição global por esses materiais. Uhum. Né? O Brasil hoje sofreu as consequências. Uma compra que o Brasil havia feito de respiradores artificiais foi cancelada e aparentemente os respiradores ficaram nos Estados Unidos. Uhum. A França também teve pedidos cancelados, ou seja, há uma corrida global por esses materiais que estão escassos. Né? Uhum. Cláudia Trevisan, falando diretamente de Washington, ela que pesquisa relações Estados Unidos-China na Universidade Johns Hopkins. Muito obrigado pela sua participação, Cláudia. Um abraço, hein? Obrigada, Dorival. Um abraço. Voltamos então com o professor Marcos Vinícius de Freitas no estúdio. A Cláudia já estava falando de cadeias de valor globais também, né? A globalização já não ia muito bem das pernas, sendo atacada, né, por vários flancos, pelo Brexit do Reino Unido, pelo próprio presidente Donald Trump, por outras forças no mundo. Você acha que a pandemia causa um recolhimento dos países e das indústrias para dentro de si, que vão buscar mais autonomia, menos dependência de outros países? Dorival, eu acredito que a situação é complicada porque os países perderam a sua competitividade e a sua produtividade. Se nós pensarmos, a China se tornou a fábrica global justamente porque ela internalizou um custo mais barato da mão de obra, não é necessariamente mais o caso, mas também incorporou todas as regras ambientais que o mundo estava fazendo para se proteger ambientalmente. Na China não teve a mesma perspectiva. Então, eles importaram a poluição global. Então, em razão disso, houve um processo generalizado de desindustrialização que contava muito com a questão do just in time, né? Você pedir e o pedido chegar justamente em razão da eficiência chinesa para fazer com que os produtos chegassem no ponto final. O grande problema que nós temos aí é que os países perderam a sua competitividade e a sua produtividade e não se encontram medidas que façam com que eles recuperem esse tipo de coisa. Veja, como é que eu transformo, crio um sistema tributário que faz com que o país seja competitivo? Hoje em dia, eu comento sempre em sala de aula com os meus alunos, a competitividade não é mais somente da empresa, é do país. Então, o que nós notamos no Ocidente é que, no geral, esta perda de competitividade é com que faz com que nós não tenhamos capacidade de fazer com que os produtos sejam feitos internamente a um custo acessível. E você também não pode impor à sua população pagar muito mais caro justamente por um produto feito localmente. Então, nós precisamos aí reavaliar como é que se faz, qual é o custo de fazer negócios em cada país para que haja essa restauração de competitividade. Quer dizer, isso não está claro ainda? Não, isso não está claro. Provavelmente haverá uma inflação nos preços. Será, se os países começarem a querer produzir, o meu medo todo é que nós voltemos àquelas teses desenvolvimentistas de substituição de importação, começando por um setor de que nós entendemos que precisamos ter independência nisso, e por aí você vai criando os campeões nacionais, umas tentativas de criar assim blocos de competitividade, quando essa competitividade ela somente existe de uma forma artificial.
sul-coreanos têm uma ideia muito interessante. Eles dizem que você pode subsidiar um segmento por uns 3 anos, depois ou você afunda ou você nada. Exato. Se nós pensarmos no caso brasileiro, há indústrias que nós subsidiamos com impostos altos de importação há muitos anos. A gente tem afundado bastante. A gente vai voltar daqui a pouco ainda com o professor Marcos, ele que é professor da Universidade de Relações Exteriores da China em Pequim. Agora nós vamos para a Itália, um país que é o epicentro do coronavírus na Europa, infelizmente. E a Itália tem o segundo maior número de casos do coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos. Tanto o governo chinês quanto o governo americano estão ajudando a Itália com material hospitalar e, no caso da China, até emprestando médicos. O presidente Xi Jinping chegou a cunhar o termo nova rota da seda da saúde. Ele também enviou ajuda à Espanha. O prestígio é um componente do poder e é isso que a China e os Estados Unidos também disputam na Europa. Eu vou conversar agora com o pesquisador Paulo Magri, do Instituto para os Estudos de Política Internacional de Milão. Professor Paulo, é um grande prazer ter você aqui no CNN Mundo. Muito prazer. Professor, a Itália recebeu ajuda da China e dos Estados Unidos. Há uma diferença de percepção ou de proximidade em relação aos dois países? Veja bem, as fortes relações da Itália são com os Estados Unidos, relações econômicas, políticas, de segurança. Mas Trump tornou essas relações mais difíceis. E a China está aproveitando e o envio de ajuda nesse momento tão difícil para a Itália faz parte dessa estratégia de política de ajuda para uma propaganda muito interessante. Uhum. O presidente Xi Jinping visitou a Europa no ano passado e foi particularmente bem recebido na Itália, que vê a China como uma fonte de investimentos. Isso mudou com a saída da Lega, do Matteo Salvini, do governo e a entrada do Partido Democrático? Todos os países têm interesse em ter boas relações com a segunda maior economia do mundo. No ano passado, essas boas relações entraram no conflito político entre a Lega, entre o Salvini e o Di Maio. Mas agora acabou. O governo é diferente e todos querem boas relações com a China. Claro, tem exagero. O flagelo do coronavírus faz os italianos se sentirem mais vulneráveis ou mais resilientes? Agora estamos experimentando a vulnerabilidade da saúde dos nossos hospitais. Daqui a pouco, vamos experimentar a vulnerabilidade da nossa economia. Será muito difícil, mas há sinais fortes da vontade de recuperar-se e enfrentar os desafios com mais espírito coletivo e vontade de recuperar-se. E quais podem ser as consequências da pandemia na política interna da Itália? Como na maioria dos países, nesse momento há pouco espaço para polêmica e tem muito apoio pelo governo. Não perturbe o motorista. Logo, dependerá tudo da gravidade da crise econômica. Se for muito grave, se precisar medidas muito fortes, poderá mudar tudo, como já aconteceu 10 anos atrás, na outra crise. Está aí o professor Paulo Magri, do Instituto para os Estudos de Política Internacional, diretamente de Milão, infelizmente o epicentro da pandemia na Itália e na Europa. Professor Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no CNN Mundo. Muito obrigado a você. Voltando aqui então com o Marcos. Marcos, a gente viu aí a situação na Europa, né, e essa falta de recursos que a Itália tem, né? A Itália ela já estava com uma dívida pública de 137% do PIB antes da pandemia. Já a China tem reservas fantásticas e que ela vem usando aí com esse conceito de Belt and Road Initiative, que aqui no Brasil está sendo traduzido como Nova Rota da Seda, para se projetar na Europa, na América Latina, na Ásia e assim por diante, né? Internamente na China,
como que você sente que está a opinião pública chinesa em relação ao regime chinês depois dessa pandemia? Houve uma mudança? A Cláudia citou a morte do médico Li Wenliang, que foi algo que causou indignação na China. Como é que você vê o impacto na política interna chinesa? Eu acho que a gente tem que levar em consideração dois fatores. Qual vai ser o impacto econômico disso, né? Na própria China, porque nós sabemos que a China também é a grande fábrica do mundo e precisa que o mundo esteja consumindo. Então, uma recessão global, de fato, não ajuda a China. Mas eu me fiz a mesma pergunta logo no início da situação, o quanto isso prejudicaria a imagem do presidente Xi Jinping. E no início havia este questionamento com relação à forma, por que isso aconteceu? Mas ele conseguiu congregar dois fatores importantes. Rapidez na resposta e, segundo, a própria forma como o Ocidente manipulou a situação, ou como o Ocidente tem cuidado da situação, fortalece a imagem interna dele. Por quê? Porque, obviamente, você vê que o sistema italiano, norte-americano, britânico, todos eles estão falhando. Enquanto que a China conseguiu, de uma maneira muito rápida, resolver uma questão que poderia ser muito mais complicada em razão do tamanho da população. Então, isso fortalece o presidente Xi Jinping no sentido de que, olha, nós podemos ter falhado no início, mas a forma como nós respondemos e como começamos o processo de colocar tudo nos trilhos é muito mais efetivo do que aqueles nossos competidores internacionais estão fazendo. Então, a exceção de Taiwan, né, que também teve uma resposta muito efetiva, se você pensar e comparar o quadro chinês com aquilo que aconteceu no resto, é muito mais favorável para ele. Então, e uma última coisa aqui é que quando eu conversei com alguns alunos e perguntei o que eles estavam achando, eles comentaram o seguinte: o bom professor é que nós vamos descobrir quais são os tecnocratas que são ruins e eles serão demitidos. O Marcos, que tem alunos que serão a elite, né, Marcos, do partido, das lideranças políticas. Explica um pouco para a gente o perfil dos seus alunos e como funciona esse sistema de meritocracia dentro da China. Então, o regime chinês, e na China existe as universidades principais, que estão localizadas a maior parte em Pequim, e a minha escola é a Escola de Relações Exteriores da China, ou seja, é a academia que forma a maior parte do quadro de futuros diplomatas para a China. Então, meus alunos, eu já tenho uns 30 alunos que passaram no concurso e que serão diplomatas e que a universidade treina constantemente os novos quadros diplomáticos chineses. E eles são selecionados num exame parecido com o nosso vestibular, que é chamado de Gaokao, e no Gaokao, somente quem tem as melhores notas é que entra na Universidade de Pequim, Tsinghua, na minha escola. A minha escola é mais técnica, porque ela é voltada justamente para o segmento diplomático de relações internacionais. Agradeço muito a presença do professor Marcos Vinícius de Freitas aqui. Tivemos a sorte de tê-lo aqui no Brasil para essa conversa. E aqui termina o CNN Mundo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.